Olá, sou Thanos Jatene, diretor de comunicação da SBHCI, e tenho a honra de trazer para vocês o nosso primeiro episódio do SBHCI Cast. E tenho a honra de ter comigo aqui à mesa o nosso presidente da sociedade, Rogério Sarmento, Daniel Chamier, conhecido de todos, e José Mariani, da mesma forma, autoridades em imagem, fisiologia e angioplastia. E nós vamos ter um bate-papo muito interessante aqui, ao vivo, do nosso PCI Plus, primeiro PCI Plus, um formato novo de evento, onde a gente fala de tudo sobre intervenção coronária percutânea, desde imagem, técnicas, bifurcações, oclusões crônicas, fisiologia, e não poderia ser uma melhor forma da gente começar essa nova fase da SBHCI, com esse videocast, trazendo autoridades no assunto. E a gente teve um caso ao vivo agora muito interessante, né, Rogério? Onde a gente trouxe um paciente com uma lesão angiograficamente grave de tronco, lesão gravíssima na DA, com muito cálcio, que tinha uma programação de fazer ao vivo ali uma angioplastia de tronco, e após fazer a imagem, mudou completamente a conduta, graças à imagem. Queria ouvir de vocês, dois grandes especialistas da nossa sociedade em imagem, qual que é o papel do ultrassom, do OCT, na avaliação prévia, né? A gente tem falado muito da imagem para guiar os procedimentos, mas a gente viu aí que mudou completamente a conduta, a avaliação diagnóstica dos métodos de imagem. Queria ouvir vocês, o que vocês acharam do caso. Bom, eu acho que assim, esse caso ilustra bem qual seria a aplicação clínica da imagem, no sentido de que quando a gente fala guiar um procedimento com imagem, a primeira fase é o planejamento. É você entender a morfologia da lesão, a gravidade da lesão, a extensão da doença que você está tratando. E a partir do momento que você tem uma compreensão completa da patologia, aí você monta o seu plano de tratamento. E que nesse caso que a gente está discutindo, o plano foi completamente alterado com a imagem, como costuma acontecer. Então, todas as séries de prospectivas de imagem, na média, mostram que a mudança da estratégia original muda em torno de 81% a 88% das vezes, depois que você tem acesso à informação com a imagem. Então, é uma coisa que o impacto é muito significativo. E esse caso ilustra exatamente isso, uma estratégia que, nesse caso, parecia ser um caso muito complexo do ponto de vista geográfico, acabou se tornando um caso simples após a compreensão da doença e com guia da imagem. Então, o ponto educativo, eu acho que é entender que a angiografia tem limitação. Especialmente no tronco, né? Inclusive em qualquer vaso, né? Aquela descendente anterior com muita calcificação, você se prepara para uma estratégia mais complexa de modificação agressiva de cálcio. E quando a gente fez a imagem intravascular, a gente viu que era um cálcio profundo, fragmentado, curto, limitado a um arco curto da circunferência do vaso, que apenas um balão não complacente resolvia. Sem a imagem, você vai fazer técnicas mais complexas, vai gastar mais dinheiro e, potencialmente, você vai complicar um caso que não precisa ser complicado. Eu acho que era o Dr. Brown que diz, e sempre afirmava, né, que a cardiopatia isquêmica é a doença das 1000 faces, né? Isso sempre muito focado na questão do espectro clínico, porque até pouco tempo atrás a gente tinha muito pouca informação sobre imagem intravascular, né? Até eu acho que o lema desse nosso evento, que é Coronary Procedures Deep Dive All in One Meeting, exemplifica bem isso, porque a gente conseguiu pegar a fotografia do paciente desde da indicação do procedimento, sua questão clínica de por que ele foi com uma cineangiografia de coronariografia, que nos deu, do ponto de vista assim, de ideia, de estratégia do que fazer. E quando se foi estudar, e vem aquela outra máxima, né, que quanto mais a gente estuda, a gente vê e tem certeza que menos a gente sabe das coisas, porque realmente o universo ele é infinito de informações, de novidades e também de estratégia. E a cardiopatia isquêmica, dentro de todo o seu leque de apresentações clínicas, agora a gente consegue botar dentro deste leque muitas informações anatômicas que até pouco tempo atrás a gente não tinha domínio completo. E hoje, podendo casar essas informações anatômicas com a parte clínica e também trazer daqui, a gente entra por um outro cenário, que até poder incorporar outros métodos, até de fisiologia, hemodinâmica, se consegue então definir bem qual é que é a melhor estratégia, a melhor abordagem para o paciente. E às vezes nem sempre ser hiperagressivo ou hiperinvasivo, manipulador é a melhor estratégia.
Esse caso mostrou bem isso, que se imaginava um procedimento muito mais complexo do que se mostrou e, sem dúvida nenhuma, o benefício para o paciente foi melhor com essa estratégia um pouquinho mais conservadora, um pouquinho mais localizada, né? Então, eu sou fã da medicina baseada em evidências, e acho que isso nos ajuda a pautar, definir todas as nossas condutas, nos protege de uma série de coisas, mas a gente não pode nunca esquecer que toda a evidência ela tem que ser customizada àquela situação clínica, né? Então a gente tem que, não é uma receita de bolo que vai lá e mistura os ingredientes e vai sair aquilo pronto. A gente tem que ter sempre a mão do cozinheiro, a mão do confeiteiro para tornar aquele resultado final o melhor possível. O melhor possível sempre, nem necessariamente é o mais agressivo possível. Exatamente. Só para contextualizar para o público que não pôde estar presente, né? Era um paciente com lesão grave de 70% no tronco distal, medina 110, um syntax, tinha lesão na DA também, muito calcificado, o syntax dele deu 29, e aí quando a gente fez a imagem, a gente reclassificou o syntax, né, Mariana? A gente fala muito do syntax funcional, quando você reclassifica baseado na fisiologia. Nesse caso, ele foi reclassificado baseado no ultrassom. Era um paciente que, muito provavelmente, a gente comentava, em muitos serviços sem imagem, ele teria ido para cirurgia, né? Então, queria ouvir de você, Mariane, a importância do ultrassom nesse contexto e dizer para nós quando que você acha que é essencial usar a imagem no diagnóstico de uma lesão de tronco. Sei lá, lesões de 40% a 70%, de 90% não precisa, de 80%, de 30% a 80%. Como é que é a sua prática em relação a isso? Bom, primeiro que é um privilégio estar aqui com vocês na primeira edição do videocast da SBHCI, né? Essa pergunta é super interessante, Tanas. Veja só, eu costumo dizer que quando se faz angioplastia guiada por imagem, você tem dois tipos de procedimento. Aquela intervenção que é guiada de verdade, onde você faz a imagem antes, durante e depois, e a intervenção que é apenas controlada pela imagem, onde, por qualquer que seja a razão, você vai fazer a imagem somente no final, somente quando você já colocou o stent e, no máximo, você vai conseguir otimizar, se conseguir o resultado final da expansão desse stent. Essas informações da intervenção guiada por imagem, guiada de verdade, elas são fundamentais. Acho que talvez este é o segredo de uma intervenção otimizada. Você conhecer a lesão antes, exatamente com a riqueza de detalhes que uma imagem intravascular te dá, quer seja ela ultrassom, quer seja ela OCT, para que você prepare e se programe adequadamente. E entra agora no que o Rogério falou. Não adianta você fazer a imagem, você precisa reagir à imagem e você precisa ter atrás da imagem um operador que saiba interagir e reagir com o que ele está colhendo, né? E esse caso é o exemplo disso. O Daniel estava lá fazendo a coleta e a interpretação, a realização das imagens. Ele descreveu muito bem coisas que são muito pertinentes ao que nós chamamos hoje, antes de fazer a intervenção, do que estava sendo colhido. Então, por exemplo, não tinha uma landing zone adequada. O que é uma landing zone adequada? Carga de placa menor que 50%, ausência de arco de cálcio de pelo menos 180 graus e ausência de placa lipídica onde o stent vai aterrissar, quer seja na sua borda proximal ou distal. E o Daniel achou lá uma carga de placa de 49% e foi ali que foi colocado o stent. Mas, ok, esta é uma informação. A interpretação da quantidade de cálcio, da relação espacial do cálcio com a parede do vaso, do arco do cálcio, tudo isso definiu a estratégia. E vendo angiograficamente, eu imaginei, eu jamais colocaria um stent sem antes utilizar um outro device que não só balão não complacente, e o ultrassom tornou isso muito mais fácil e mais barato. Porque de todos os devices utilizados para tratamento do cálcio, o balão não complacente é o mais barato deles, né? E, para nossa surpresa, o que angiograficamente parecia importante não era. A área luminal do tronco era uma área luminal maior do que 6, e nós sabemos que essa é uma correlação muito positiva. Na verdade, é a única correlação que é permitida no ultrassom. A gente conseguir inferir se a área luminal do tronco maior do que 6, ela não é isquêmica, maior do que 4,9, vou arredondar para 5,
menor do que 5, ela é isquêmica e precisava ser tratada, e entre 5 e 6 a gente tem uma zona cinzenta que precisa ser investigado com imagem. E finalmente, respondendo a sua pergunta, Tanas, eu acho que é na lesão de tronco moderada, talvez pré-intervenção, o maior benefício do uso da imagem, porque nós vamos ter que definir a vida do paciente. Muitas vezes, a presença ou não da lesão de tronco associado a outras complexidades, outras lesões anatômicas, vão encaminhar o paciente para a intervenção percutânea ou para tratamento cirúrgico. Até sem querer te interromper, eu gosto de fazer analogias, né? O Brasil, o Daniel, que não está mais morando aqui, sabe que é o Brasil, mas ele é um fã do futebol, que eu sei. O Brasil é conhecido como o país do futebol. E hoje a gente não vê mais futebol sem o VAR, né? E ele até se tornou, muitas vezes, uma bengala para muitos dos juízes que apitam os jogos. E quanto mais importante é o jogo, acho que mais atenção se dá para as análises do VAR, né? Tu acha que hoje em dia, então, a imagem intravascular, quer seja... Para vocês dois essa pergunta, quer seja por OCT ou quer seja pelo ultrassom, se tornou o VAR da angioplastia e que a gente não consegue mais definir se é pênalti ou se não é pênalti, se foi gol ou se não foi gol, sem a imagem? Deixa eu te responder essa, depois o Mariano dá a opinião dele sobre futebol. Daniel, como flamenguista, ele entende bem de VAR. Eu entendo de VAR. O negócio é o seguinte, você pode ter o VAR do Campeonato Brasileiro ou o VAR da Premier League. E aí entra, já que você gosta da analogia, eu vou fazer a analogia do VAR com aquilo que o Mariano e você falaram antes. Não basta você abrir o cateter de imagem. O Antônio Colombo, no passado, ele falava, nessa era da medicina baseada em evidência, Colombo ele sempre falava, cateter de imagem, IVUS ou CT, não age por intenção de tratar. Não basta você abrir um cateter, colocar na coronária, fazer a imagem e achar que você vai melhorar o resultado. Esse é o VAR brasileiro. Você tem que saber interpretar as imagens, reagir aos achados, como o Mariano falou, e customizar o melhor tratamento para aquele paciente que você está vendo. Esse caso foi um grande exemplo disso. Não tinha landing zone. Não tem. O normal, você vai ver qualquer consenso, qualquer livro, qualquer artigo, vai estar escrito lá. Você vai procurar a região com a maior área luminal, com a menor carga de placa possível, o vaso mais normal, sem lipídio, sem nada. Acha nesse caso. Não tem. Entendeu? Então você vai ter que parar seu stent numa placa. Então você vai ter que tentar julgar qual é a morfologia da lesão que você está parando, qual é a excentricidade da placa que você vai parar, tem lipídio, não tem lipídio, qual é o risco que eu tenho, quão agressivo eu tenho que ser no implante do meu stent, já que eu vou parar meu stent numa região de placa. E isso não tem receita. Aí é o VAR britânico, com um olhar mais apurado e mais rápido para poder utilizar aquela informação da melhor forma para o melhor resultado daquele paciente. E nem todo Cat Lab, infelizmente, tem um Daniel Chamier e um José Mariani para avaliar as imagens. Mas eu hoje, porque assim, desculpa te interromper, porque esse é um ponto bom. A imagem, todo mundo me vê fazendo sempre a imagem do lado de fora ali. Mas a imagem, para mim, ela sempre foi parte da forma como eu planejo meus procedimentos. Então, qualquer operador de chip, e é uma área que a gente gosta de militar na intervenção coronária complexa, ele tem que dominar a imagem. Sem dúvida. Então, eu sempre imaginei, desde o começo da minha formação, que se eu quisesse ser um bom operador, eu ia ter que saber a imagem. E assim foi. Então, essa é até uma mensagem para o Mas eu acho que esse ponto, antes do Mariano falar, esse ponto que nem todo mundo tem o Mariano e o Daniel dentro do laboratório, a gente está aqui diante de dois expoentes, duas referências que sempre nos ensinam muito, né? Mas eu acho que a tecnologia tem ajudado bastante. Esse é o ponto, né, que eu ia chegar. A gente cada vez mais está caminhando para... Tivemos uma palestra brilhante no início da sessão hoje sobre do Dr. Roberto Botelho, sobre inteligência artificial. E eu acho que isso, de novo, é um caminho sem volta. Então, e sem dúvida, eu acho que talvez o melhor cenário, ou não digo melhor, mas provavelmente um dos melhores ambientes para a utilização da inteligência artificial na cardiologia intervencionista, agora indo para o nosso terreno, para o nosso campo, né? Perfeito. Seja essa interpretação. Porque muitas vezes existe uma variabilidade entre o operador. Não que a máquina vá substituir o homem, não é isso. Mas existe uma variabilidade, existem algumas dificuldades de imagem, até da própria aquisição, que a gente pode ter aqui entre nós quatro diferentes interpretações. E acho que, claro, o humano vai sempre validar a informação final, mas eu acho que ela vai talvez tornar o VAR um pouquinho mais britânico, né, Daniel? Eu acho até mais rápida essa análise, talvez. Sim. Uma das coisas assim, a gente tem lá na IEU o sistema integrado com inteligência artificial. Então, eu acho que está um hype muito grande em cima de inteligência artificial, e a gente tem que saber que a inteligência artificial, na verdade, é um algoritmo validado por humanos. Perfeito. Sempre. A qualidade do output que você tem
vai depender do treinamento que a máquina sofreu. Que foi feito um treinamento Que foi humanos lá por humanos. Perfeito. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. E por mais que a inteligência artificial ela acelere os processos, ela nos dê informações objetivas de forma clara, objetiva, bem apresentada, a gente nunca pode subestimar a importância do ser humano por trás, interpretando as imagens, avaliando aquilo. E aí você se beneficia depois do que a inteligência artificial pode te dar, em termos de medida quantitativa, por exemplo. Então, quando a gente faz, por exemplo, um caso de Avigo, como foi esse caso, lá a gente tem o Avigo Plus integrado com tudo. Eu nunca ativo as medidas automáticas. Eu prefiro olhar as imagens, eu faço as minhas marcações, eu identifico meus ramos, eu vejo onde as distâncias que eu quero. Perfeito. Quando eu decidi o que eu quero, entendi a morfologia da lesão, eu aperto o botãozinho, aí aparece toda a medida, eu sei placa blur em todo lugar, eu sei onde minha IEM está. Quando você vai me perguntar qual é o tamanho do meu stent, eu olho lá e falo, vai me dar um 3,5. Porque aí a inteligência artificial está me dando, não preciso perder tempo fazendo a medida, e isso é preciso. Então, se você souber conjugar a interação do ser humano com a máquina, eu acho que é o melhor dos cenários. Confiar única e exclusivamente na inteligência artificial, eu acho que é um problema ainda hoje. Por mais que a tecnologia tenha avançado, a gente vê um monte de erro de classificação. Recentemente eu vi um caso de dissecção espontânea marcado como cálcio, laranjão lá, um grande cálcio. Não é uma dissecção espontânea, é um hematoma da parede. Se um sujeito não sabe reconhecer um hematoma de parede e diferenciá-lo de um cálcio, você faz uma estratégia errada. Tratamento totalmente diferente. Então, tem risco até para o paciente. O ser humano ele tem que... Eu acredito muito que assim, os residentes em formação, e a gente na IE tenta introduzir isso, que a imagem faça parte da formação do novo intervencionista. Porque eu acho que para você ser hoje um operador de casos complexos, um operador de chip, um bom operador, você tem que saber minimamente imagem. Isso se avança com o tempo. Eu acho que esse é o cerne dessa discussão. O aprendizado de imagem no nosso país não é simples. Os maiores e melhores serviços formadores são serviços públicos e o SUS não contempla nenhum método de imagem. Então, como fazer para ensinar os nossos residentes isso? Então, essa é uma equação difícil de ser solucionada. Diferente do contexto do Daniel na LAN. Agora sim, o Daniel teve a formação dele aqui, em todos nós, então todos nós passamos por essa dificuldade quando estávamos aprendendo, e depois para ensinar os nossos residentes como é que a gente ia fazer. Isso é difícil. Eu sou igual ao Daniel, eu sou da moda antiga. Eu tenho a oportunidade de ter um técnico lá no Einstein que é excepcional, mas eu não abro mão de tirar a luva e ir no console, eu fazer as manipulações, eu fazer as medidas, eu fazer a análise. E a inteligência artificial tem mesmo, Rogério, ajudado muito nesse quesito de interpretação de imagem, mas a inteligência artificial ainda não toma a decisão. A decisão ela é nossa. E é por isso, eu acho que aí é onde entra a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, que cumpre o seu papel em fazer eventos como esse, na tentativa de expor aqueles colegas que nunca tiveram muita oportunidade de lidar com isso, lidar com esse tipo de intervenção, ouvir a experiência de um grupo de alta expertise, porque a inteligência artificial, eu não tenho dúvida que é muito bem-vinda e muito oportuna, mas a tomada de decisão ainda é nossa. Isso que tu está dizendo também é super importante, porque até, né, Tanas, um dos objetivos, uma das metas, não é das metas, mas é um dos compromissos, eu diria, dessa gestão, é a gente atualizar e reescrever a diretriz de intervenção coronariana percutânea. E acho que, sem dúvida nenhuma, vocês dois já estão convidados para fazer parte da redação. O capítulo de imagem vai ser um capítulo pesado, não no sentido de quem vai contribuir, mas no sentido do que ele vai impacto e do que ele vai conter de informações. Porque eu acho que acaba sendo hoje, não é a gente tem que dizer, que a gente até voltando para o VAR, que o juiz ruim, muitas vezes, usa o VAR como uma bengala. O intervencionista não deve usar a imagem intravascular como uma bengala, e sim como uma ferramenta adicional para tornar aquela angioplastia melhor. Então, eu acho que o olhar que a gente tem que estar e que a gente tem que ter é aquilo como tu disseste. Não vai fazer o procedimento para ti, não vai ser ele melhor ou pior. Ele vai te instrumentalizar, te dar informações para que tu possas fazer a melhor estratégia terapêutica, que às vezes até, como foi muito bem demonstrado hoje, é ser
mais conservador, menos invasivo e menos agressivo. E para quem não está acostumado, Rogério, acredita que o acréscimo numa intervenção de uma imagem intracoronária vai levar tempo, vai dificultar, vai tornar isso mais complexo, é ao contrário. Veja o que aconteceu hoje. Uma intervenção que eu imaginava, quando eu via a angiografia, ia ser muito complexa pelo cálcio tronco, etc., bifurcação, ela foi uma angioplastia de terço proximal médio de artéria descendente anterior, rápida, efetiva e segura. E até aproveitando... E mesmo quando você tem o caso contrário, em que é realmente uma intervenção complexa, você estrutura a tua sequência de tratamento de forma bem planejada. Então, até a alocação do recurso. Então, vamos dizer que você fosse precisar de técnicas avançadas de modificação de cálcio, quais você vai utilizar? Hoje você tem uma gama de modalidades. Por que eu vou usar uma e não a outra? Então, essa decisão ela não é cega, ela é informada pela morfologia da lesão que você está vendo na imagem. Então, você consegue montar um plano terapêutico e aí você aloca melhor, inclusive, o recurso quando você faz a técnica complexa também. Então, o problema é que, muitas vezes, esse impacto ele não é quantificado. É difícil você conseguir quantificar o impacto, inclusive econômico, que você teve. Sim. Porque você não vai ter a randomização daquele mesmo caso sem a imagem. Então, esse impacto você não vai ter, mas você consegue entender muito bem que todo o planejamento com a imagem e a alocação correta do recurso para você fazer o melhor tratamento para aquele paciente faz muito sentido. E não precisa nem falar do impacto financeiro, né? A gente tem tido evidência robusta de redução de mortalidade com o uso de imagem, né? Isso a gente não conseguiu mostrar isso, Rogério, nem do stent convencional por farmacológico, né? E a gente tem uma evidência robusta de redução de mortalidade. Poucas coisas na medicina, fugindo até da cardiologia, reduzem mortalidade. Isso está bem demonstrado com o uso de imagem na angioplastia e mesmo assim a incorporação disso não é tão grande. E acho que hoje a gente teve... Às vezes as pessoas não entendem. Poxa, mas como que um ultrassom reduz a mortalidade? Acho que a gente teve um exemplo prático hoje, né? Não temos dúvida que a mortalidade de uma angioplastia de tronco é maior do que uma mortalidade de uma angioplastia de DA. Então a gente deixou de fazer hoje, por conta do uso do ultrassom, uma angioplastia de tronco, que tem uma mortalidade, sei lá, de 2%, 3%, para fazer uma angioplastia de DA que tem uma mortalidade de 0,5%. Né? Talvez esse seja, lógico, tem muitas outras causas, mas um dos motivos da redução. Né? E fora todas as informações, assim, o pacote de informações que dá. O stent, o tamanho, ele está bem expandido, não está bem expandido, as bordas, tanto proximais como distais, estão livres ou não tem dissecção. Tudo isso a gente sabe que tem relação com restenose, com trombose, com desfecho clínico de maior ou menor intensidade. Então, assim, eu acho que... Inclusão de ramo lateral, que tivemos então, aula assim, também. Cada vez mais a gente tem uma abordagem do ponto de vista, eu acho mais... Tem uma palavra da língua, talvez até o Daniel me ajude, porque eu nunca consegui ver a tradução dessa palavra, que é pristine, ou seja, que é aquela pristine technique, né? Eu não consegui nunca traduzir para o português. Perfeito. Sem defeito. Então, assim, eu acho que a imagem hoje a gente sempre, não é questão de competir, mas é sempre o nosso padrão de comparação foi a cirurgia. Por quê? Porque fazia uma reconstrução completa, porque era uma abordagem mais tradicional, que de fato iniciou antes, e a gente sempre tentou se mirar nos desfechos. E o tronco é o maior exemplo disso. Até pouco tempo atrás, há alguns anos, se era proibido mandar um tronco. Ainda tem muitos clínicos que você fala de tronco, ele nem pensa em angioplastia. E hoje, ainda hoje, né? Sem nenhum demérito à cirurgia, que muitas vezes é o melhor tratamento, é mais indicado, e às vezes é o que vai funcionar para aquele paciente. Mas às vezes não precisa. E às vezes a gente consegue oferecer uma angioplastia de tronco super complexa, chip, daí entra todos os outros cenários, disfunção ventricular, insuficiência renal. Eu não estou nem entrando nesse mérito da complexidade do paciente, ou da complexidade da anatomia coronária. E que a gente, com a imagem e outros métodos adjuntos, consegue ter talvez essa pristine technique mais próximo disso. Né? E enquanto você estava falando, eu estava refletindo aqui, porque teve essa discussão nesse caso de hoje sobre cirurgia. Aliás, a primeira coisa que falaram foi a discussão sobre isso. Cirúrgico. Exato. E aonde a cirurgia teria impacto ali? A carga aterosclerótica desse paciente é absurdamente alta. O tratamento percutâneo ele foi otimizado e foi customizado com base na imagem. Mas a imagem ela também informa que esse paciente tem uma grande carga aterosclerótica em todos os segmentos. Então, esse paciente, apesar do resultado da intervenção ter ficado ótimo, esse paciente você sabe que tem que acompanhar de perto e fazer uma
prevenção secundária muito forte. Muito agressivo. Cada vez Modificação mais agressiva de fator de risco e controle dos fatores de risco. Para que você possa evitar que aquelas placas que ficaram para trás não estabilizem no futuro e gerem ou que progridam e acabem necessitando de uma nova intervenção. É o que eu sempre comento e concordo com você, Daniel. Olha o patamar de informações que uma imagem intravascular traz para a gente no que diz respeito Até à do tomada de prognóstico a decisão. longo prazo, né? Inclusive o prognóstico a longo prazo. Né? E reforçando, a gente fala ultrassom, o OCT, ultrassom reduz mortalidade. O que se reduz mortalidade é o que se faz com as imagens do ultrassom. É quem faz isso. E o que se faz depois, né? E o que se faz depois, exatamente. Por isso que a gente, nós não somos médicos. Antes de ser cardiologistas, antes de ser intervencionistas, e fazemos hoje, atuamos no dia a dia com uma especialidade super técnica, mas o nosso DNA de ser médico jamais vai poder, e aliás, amanhã é o dia do médico, acho que é uma outra coincidência, né? Que a gente consegue ter esse olhar, essa ótica, porque o procedimento não termina, tu mesmo disseste, tem uma carga aterosclerótica burral, como é que são os fatores de risco que a gente vai modificar, vai ser ter controle de aderência ao tratamento clínico desse paciente. Então, a gente tem essa missão, a gente tem esse compromisso também de poder ou seguir o paciente e ficar vigilante sobre isso, ou instrumentalizar quem vai fazer isso, as equipes clínicas que vão se dedicar para isso, de quão importante. Então, essas informações, elas não se restringem ao ambiente do laboratório de hemodinâmica, elas acabam, sem dúvida nenhuma, se capilarizando para toda uma rede assistencial que vai seguir esse paciente pela vida inteira, né, na verdade. Isso mesmo. Bom. E o Rogério falou da nossa futura diretriz, né? Vamos tentar um spoiler daqui, Rogério. Você acha que com a evidência que a gente tem hoje, a imagem para angioplastia já será classe 1 nas próximas diretrizes? Acho que esse é o caminho. A diretriz europeia já mudou para isso, né? Uhum. A diretriz europeia hoje é classe 1 com nível de evidência A. Isso mesmo. Poucas coisas. Isso mesmo. A gente hoje tem 2 meta-análises e eu tenho muito orgulho de ter participado de uma. Então, tem uma meta-análise do Greg Stone, que é aquela conhecida, publicada no Lancet, apresentada no Congresso Europeu do ano passado, e que inclui todos os pacientes de forma não selecionada, de todos os estudos de forma não selecionada, e ele mostrou 25% de redução de mortalidade por todas as causas. 45% de mortalidade cardiovascular, 46% de redução de trombose dos estentes. O que já mostrou isso? 28% de redução de infarto. Eu vou dizer assim. Nós focamos, desculpa te cortar, nós focamos agora, um grupo de estudantes, de médicos jovens aqui do Brasil, me procuraram para a gente fazer uma nova meta-análise. Eu falei, mais uma de imagem, o que a gente vai fazer? Vamos focar em lesões complexas e pacientes de alto risco. E a nossa meta-análise saiu na mesma semana que a diretriz foi atualizada. E a gente mostra 28% de redução de mortalidade por todas as causas, em lesões complexas. 45% de redução de trombose do infarto, de trombose do estente. Quase 30% de redução de infarto por todas as causas. Então, assim, as 2 meta-análises hoje elas estão em linha, você tem 2 meta-análises robustas mostrando redução de mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular. Então, não há hoje como você falar que a gente vai fazer uma diretriz e vai dar uma indicação classe 2A. Então, o spoiler está dado. Tem que ser. Eu vou até assim, isso, e levando também para o dia a dia, né, para o consultório. Quantos de nós aqui não recebemos? Eu faço meu consultório é muito de segunda opinião, e muitas vezes chega, tem ou não tem que fazer cateterismo? Tem ou não tem que fazer angioplastia ou cirurgia? Se eu acho que tem que fazer, eu digo que tem. Se eu acho que não tem, eu digo que não tem. Mas quando tem, eu digo tem e faça com imagem. Porque Agora, a gente está frente a um outro cenário. Então, vamos adiantar a sua diretriz. Indicação classe 1 com nível de evidência A. Tá? Como que a gente vai fazer para melhorar a adoção? Então, a gente falou aqui do ensino. Formar os novos médicos com imagem é um caminho. Mariane falou, a gente consegue fazer nos grandes centros, mas o SUS não reembolsa. Na rede privada, a utilização super muito heterogênea. Como a gente trabalhar junto, como sociedade, a melhora de reembolso, a aprovação pelas fontes pagadoras de que essa tecnologia muda a mortalidade, melhora o desfecho. Como você conseguir disponibilizar isso para as pessoas que querem utilizar. Exatamente. Esse é um grande gargalo e é um desafio. Inclusive, a gente teve agora, especificamente, tentar aprovar a tomografia, isso não tivemos êxito, né? Na saúde suplementar. Sim. OCT, né?
Felizmente, o ultrassom intravascular já está, mas acho que essa é uma luta contínua. Talvez não acabe na nossa gestão, né, Thanos, mas seguramente essas evidências, esses documentos que vão sendo construídos de uma maneira global, colaborativa, ajudam muito para poder assim, convencer. E acho que o primeiro caminho é esse, é a diretriz brasileira. Perfeito. Recomendar comunicação classe 1, que eu concordo, acho que nós temos evidências robustas para que a gente contemple essa indicação classe 1, talvez em grupos específicos, né, Daniel, que foram os grupos que foram testados, mas eu não tenho dúvida, e acho que o primeiro passo é esse, é termos uma diretriz brasileira para poder, com essa diretriz, nos embasarmos e a sociedade começar a trabalhar em prol, a sociedade como um todo, né? Não só a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, começar a trabalhar em prol disso ser realmente incorporado no SUS, através da CONITEC, Comissão Nacional de Implementação de Tecnologia no SUS, para que a gente possa utilizar. E aí, este círculo que hoje é muito difícil, né? Porque não se ensina isso nas maiores e melhores universidades, residências de cardiologia intervencionista, porque elas são públicas e ela não está disponível. Dessa maneira, os colegas que vão se formando e ficando nessas instituições também não têm oportunidade de criar uma expertise adequada. Então tem um círculo vicioso que precisa ser quebrado, e acho que esse é o início, né? Dizer para o Brasil que, olha, agora nós temos que fazer isso e seguir esse caminho junto à Conitec. Um desafio grande, né? E o Daniel participou ativamente dessa tentativa de incorporação do OCT, né? 2 vezes. Talvez para só para lembrar, né, Daniel? Talvez para finalizar o nosso primeiro bate-papo falando de OCT, queria ouvir de vocês em que situações que a gente vai dar preferência para o OCT em relação ao ultrassom e vice-versa. Daniel é o nosso mestre em OCT. Vocês na sabem, prática, lá na Yale, usa-se mais OCT ou ultrassom? Mais ultrassom, porque os operadores não sabem usar o OCT. Olha só. Essa é a questão. E eles têm dificuldade de adquirir imagem, está treinando. Então, é um processo. A gente está treinando, começando a tornar essas pessoas mais confortáveis, a gente tem aumentado o uso de OCT. A gente está adquirindo um novo OCT lá, que ele é chamado Deep OCT. Então, ele tem uma penetração maior, então você vê mais da membrana elástica externa, mas com a resolução do OCT, faz 110 milímetros de scan do vaso em menos de 1 segundo. Uau. Então, todos os casos que eu já fiz no estudo First Man que eu fui fazer na Colômbia, 100% dos vasos, coronário esquerda, coronário direita, tronco, eu consegui fazer imagens perfeitas com salina. Então isso vai mudar, porque a preocupação com os volumes de contraste e tudo mais, isso vai diminuir. E a gente tem uma outra tecnologia de OCT chamada Gentuity, também que faz 100 milímetros de vaso em 1 segundo. Então hoje é possível adquirir boas imagens com solução salina. Então esse é um caminho. Todos com inteligência artificial, como a gente já discutiu aqui. Mas assim, no ponto de vista prático da minha preferência pessoal, eu sempre fui um cara que gostei muito do OCT, fiz a minha formação inicialmente com OCT, embora tenha iniciado no mundo da imagem com ultrassom, nunca deixei de usar o ultrassom intracoronário, embora as pessoas achem que eu seja um cara que só usa OCT, pelo contrário, eu sempre usei até mais ultrassom, porque era o que era mais disponível. E eu acho que, assim, na grande maioria das vezes, eles se sobrepõem para todas as indicações. Onde o ultrassom pode ser preferível? Ósseo do tronco da coronária esquerda. É possível de fazer com o OCT. Eu já mostrei a minha série de casos quando eu trabalhava aqui, a gente faz, mas não tenha dúvida de que fazer o ultrassom é mais fácil. Mas o OCT é possível se o sujeito quiser fazer e você consegue imagens de muito boa qualidade. Então, esse para mim não é um limitante. CTO, esse é um cenário onde eu prefiro o IVUS, porque você não quer ficar injetando anterógrado, então o IVUS ele monitora a capa proximal, você pode verificar se você está dentro. E tu pode fazer imagens estacionárias mais fácil também, né? Você pode fazer estacionário com o CT, mas você precisa sempre injetar. Mas eu digo mais fácil a imagem estacionária então, assim, com CTO é um cenário para mim, que se você vai utilizar o ultrassom como parte do CTO no cruzamento, é a ferramenta. Depois que você abrir o CTO, você vai usar a imagem para guia do procedimento, tanto faz um ou outro. Tá? Paciente como o Mariane já construiu a carreira dele, aqueles pacientes com disfunção renal grave, em que você quer limitar o volume de contraste, enquanto nós não temos ainda a tecnologia sem contraste, o ultrassom é a preferência que eu uso na minha rotina, e você faz os casos com
mínimo contraste ou sem contraste guiado por ultrassom. Fora isso, para mim, as indicações são superponíveis. E a carga de placa, Marina? Eu gosto da carga de placa do ultrassom ainda. Eu acho assim, primeira coisa, eu comecei aprendendo ultrassom e migrei para o OCT, também trabalho muito com OCT, e acho que os melhores cenários para o OCT seriam avaliação de lesão para saber se ela é culpada ou não para síndrome coronariana aguda, para você ver se tem ruptura, erosão e etc. Avaliação de falência distente, falência tardia distente, para te ajudar, inclusive, a diferenciar se é neoaterosclerose ou reestenose, e cálcio. Bifurcação, porque o 3D ajuda muito. Muito, isso mesmo, bem lembrado. Bifurcação, muito, muito bom. Verdade. E cálcio, porque a gente consegue ver a espessura do cálcio. Infelizmente, a limitação no Brasil é que não está no rol da ANS. Isso custa caro. Algumas operadoras entendem, e quando se cobra o valor do ultrassom, o código TUS por similaridade, aceitam, outras não. É o que então, a gente faz. esta é uma limitação ainda no Brasil, por isso eu ainda uso mais ultrassom do que a OCT. A carga de placa, você tem surrogates para isso, né? Então, quanto menor... Então, tem inclusive, acho que o trabalho pioneiro disso foi publicado em 2016, num grupo de Roterdã, que eles pegaram corridas de ultrassom e corridas de OCT e parearam as corridas do mesmo vaso, dos mesmos pacientes, e a primeira coisa que eles mostraram era exatamente essa finalidade, quer dizer, quanto menor a carga, quanto menor quanto maior a carga de placa, menos você vai ver, obviamente, a sua camada média. Então, um surrogate para carga de placa de 50% era a ausência, quer dizer, visualização da camada média em pelo menos 120 graus. Então, existem alternativas para isso, existem surrogates para isso, esse é um deles, e é o que eu mais uso. Então, minha landing zone na OCT é onde eu consigo ver o maior círculo de camada média, idealmente maior do que 120 graus. Então, acho que isso já não é mais um impeditivo para isso. Perfeito. Eu acho que a gente aqui, se pudesse ficar conversando, acho que passava o resto, ia ser bom demais, o resto do dia conversando sobre... São assuntos muito provocativos, super assim, intrigantes, e como tudo em imagem, né? Às vezes tem algumas imagens um pouco abstratas, um pouco mais, até às vezes, de difícil interpretação, mas eu sempre também, uma outra analogia que eu faço, né, é que a tecnologia avança muito mais rápido do que a ciência. Claro que isso aí é uma coisa que se retroalimentam, mas assim, para a gente provar que aquela tecnologia ela funciona ou não funciona muito, ou funciona médio, isso demora mais tempo. Mas o fato é que a gente está sendo brindado. Eu acho que essa geração que está se formando agora em cardiologia intervencionista é privilegiadíssima nesse sentido, em relação a nós que somos, eu que sou um pouquinho mais velho que o Thanas aqui e que vocês, mas a gente aprendeu de uma maneira muito mais limitada, Sim, muito mais rudimentar, e hoje a gente tem muitas opções. E eu fico muito feliz de poder estar presenciando isso, vivendo isso, e seguir aprendendo. A gente está sempre aprendendo, sempre crescendo. E acho que a responsabilidade que nós temos como professores, como preceptores, como sociedade também, como médicos, é poder levar adiante esse conhecimento para que ele se traduza no bem-estar dos nossos pacientes. E acho que esse é um novo meio da gente propagar o conhecimento, né? Eu aprendi bastante hoje, queria agradecer o Daniel, agradecer o Mariane, agradecer o Rogério. Espero que todos que venham a assistir isso aqui possam aprender também. E um abraço, até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu.